Eu tô há 2 dias enrolando pra gravar esse vídeo. Acabei de tomar um pré-treino pra ir pra academia e falei, pô, se eu não sentar e gravar agora com as poucas anotações que eu fiz aqui, eu vou ficar mais 2 dias enrolando e essa série de vídeos vai ficar sem final. Porque 2025 foi o segundo ano mais difícil da minha vida, assim. Talvez o terceiro, né, se eu considerar o ano do futebol ali, 2017, depois 2019, que foi o ano foda aqui do digital, que eu já gravei o vídeo. 2025 foi tenso, foi tipo o meu 2019 se repetindo, assim. Se você não sabe, 2019, pô, foi o ano que eu dei certo no digital, mas me custou muito, assim, foram muitas decisões, muitas pessoas deixadas para trás, então eu larguei faculdade, larguei emprego, saí da casa dos meus pais de novo, tive aquela treta lá da tia piranha, foi tenso, assim, em 2025 também. Foi um recomeço, assim, nunca é do zero, porque eu já tinha audiência, nome no mercado, histórico de resultado, então nunca é do zero absoluto, mas foi um ano de recomeço. Foi um ano difícil, foi um ano que, por muitas vezes, eu queria que ele não tivesse acontecido, que ele simplesmente não tivesse existido, ou esconder os resultados pequenos que eu tive em 2025. Então, eu parei de postar o meu faturamento anual, tinha um gráfico de faturamento anual que eu postava em 2023. 2023 eu nem postei o gráfico no Instagram, mostrei só em evento, foi o ano dos 64 milhões. Falei, cara, agora não tem mais sentido mostrar esse gráfico, já temos os prêmios, Top Agência, Galaxy, etc. Então, 2023 eu não postei no meu feed, faturamos 64 milha, 2024 eu não postei, faturamos 42 milhões, e 2025, consequentemente, eu não postei também. Só que 2025 foi como eu tô falando aqui na série Faturamento de Cada Ano, vou falar de 2025 também. Foi um ano onde eu lucrei metade do dinheiro que eu lucrei nos últimos 3 anos, mas eu lucrei isso por não ter nenhum sócio, porque de faturamento foi um ano bem menor, e por muito tempo, por alguns meses, no final de 2025 e agora no começo de 26, eu fiquei com vergonha desse faturamento que eu vou te falar, tá? Porque é um mercado que se fala muito em crescimento todo ano, o tempo inteiro, tal, e eu quero continuar crescendo, eu não quero que a minha empresa fique do tamanho que ela estava em 2025 ou que ela está agora rampando de novo, mas eu não tenho que ter vergonha de ter faturado tanto quanto eu faturei em 2025 ou de ter lucrado metade do que eu lucrei nos últimos 3 anos, porque 2022, 2023, 2024 eu lucrei exatamente o mesmo valor, mesmo com uma oscilação de faturamento. Eu falei, cara, beleza, eu vou gravar o vídeo, vou expor. Tanto por não estar nem aí mais, sabe? Por tipo, cara, beleza, foi uma grana legal, foi um recomeço, faz parte da minha história, e é melhor que eu venha aqui e conte a história como ela aconteceu, do que eu veja outras pessoas contando a história como elas acham que aconteceu. E isso aconteceu... Pô, 2025 foi um ano que eu fiquei muito isolado. Eu não fui em evento, eu não... Putz, principalmente ali durante uns 6 meses, assim, eu não tinha vontade de fazer as coisas. Tava até meio para baixo, meio pensativo. E esse ano agora, de 2026, em janeiro, eu fui em 2 eventos. Algumas pessoas me perguntaram, tipo, o que aconteceu? Você sumiu? O que aconteceu com a Power? Não sei o quê. Eu falei, caralho, não é que eu não tô mais indo em muitos eventos. Até porque agora eu voltei com tudo a fazer os meus eventos, inclusive eventos de graça, por um outro motivo que eu vou explicar aqui. Mas primeiro eu fiquei meio bolado, assim, quando a primeira pessoa me perguntou, e foram pessoas com intenções boas ali, conhecidos meus. Eu falei, pô, não sumi, como assim eu sumi? Não, tu sumiu, não te vejo mais, você não faz mais, não produz mais conteúdo, não posta no YouTube, no Instagram, não tá em evento, não tem mais mastermind, mentoria, tipo, o que tá acontecendo e tal. E aí depois que a segunda ou terceira pessoa no segundo evento me perguntou, e eu fiquei pensando depois, fui embora mais cedo do evento, eu fiquei um tempo no carro pensando, tipo, foi um evento que eu fui em São Paulo, eu moro em Vinhedo, dá 1 hora e pouquinho dependendo do lugar, e eu voltei pra casa ouvindo Chance Pena e, não sei se assim pronunciei, pensando. Eu falei, caramba, realmente, pô, eu me isolei, não é que eu sumi, eu me isolei, só que qual que é a percepção das pessoas sobre isso?
É o que as pessoas estão pensando sobre o Mac, sobre a Power. Não que isso importe para mim, mas para o posicionamento da empresa no mercado, para outra empresa que eu abri em 2025 também, que é uma plataforma de pagamentos com uma pegada bem diferente, pô, isso importa. E não é nem só questão de importar. Eu construí uma coisa que eu considero tão bonita, tão grandiosa no digital, eu não estou nem falando de faturamento, de ostentação, que eu nunca fui muito de ostentação. Eu falo os prêmios e o faturamento aqui, não fico ostentando plaquinha, etc. Eu falei aqui na série para dar o contexto, o tamanho do negócio que nós construímos. Mas assim, eu falo isso muito mais num tom de motivação, para me motivar, para te motivar, para que a gente faça com que todo dia seja uma segunda-feira até que a gente atinja nossos objetivos, para que a gente tenha pressa para ser bem-sucedido, para que a gente aprenda a pensar por conta própria e desconfiar dos gurus que estão vendendo coisa e fazer aquilo que é melhor para o nosso negócio e para a gente, e errar menos, acertar mais, e repetir os acertos, e evitar repetir os erros. Então, tenho certeza que esses 8 vídeos que eu estou fazendo aqui, esse aqui é o penúltimo vídeo, eu decidi que eu vou fazer um vídeo sobre 2026, sobre o que eu estou fazendo em 2026, que já está sendo bem legal. Nesse primeiro trimestre já tivemos um resultado bem legal usando inteligência artificial, etc. Eu acredito que é a terceira onda que eu estou surfando na minha vida. Teve a da coprodução, teve a do lançamento pago, e agora tem da IA. E eu não estou falando de estudar IA, estou falando de vender IA. E... caramba, cara. O Saulo, meu psiquiatra, falou um negócio muito interessante para mim. Eu voltei a me consultar com ele. Em janeiro a gente fez uma consulta. E aí no final, eu contando algumas coisas ruins, né, que tinham acontecido, ele brincou e falou, pô, isso aí é tipo, sei lá, tipo o teu 2019, assim, daqui 5 anos, você fala, pô, teve aquele ano que aconteceu isso de errado e aquilo, e depois a gente reergueu de novo assim, né, altos e baixos e tal. E aí ele fez essa analogia com filmes, assim, e eu falei, pô, realmente, cara, tipo... realmente foi um ano ruim, não de todo ruim, né? Foi um ano onde a Power teria quebrado se eu não tivesse dinheiro guardado, meu CPF e tal, para fazer aporte ali. Ou podemos dizer que ela chegou a quebrar, porque chegou a ficar um tempo ali sem dar lucro, né? Sem eu distribuir lucro, e eu tive que fazer alguns aportes. Eu falo, pô, realmente, cara, não faz sentido também eu vir aqui e falar, pô, eu construí a maior agência, eu fiz isso, eu fiz aquilo, parará. E não mostrar erro também, sabe? Então, vou falar agora os acontecimentos de 2025. Talvez, se você achar que tem alguma coisa incompleta, ou tu vai ter que vir no evento presencial meu, que eu consigo abrir mais coisas, e é de graça, não te vendo nada lá, você vai entender o motivo, tem a ver com a Barry. Ou, se eu não contei alguma coisa dos anos anteriores ou desse ano, é porque isso de alguma forma iria expor alguma pessoa ou algumas pessoas que eu não acho que faz sentido expor, não acho que faz sentido eu vir aqui e falar fulano fez isso ou aquilo, seja um expert, seja um conhecido, um desconhecido. Eu acredito que faz sentido eu falar só daquilo que é meu, só daquilo que eu errei, daquilo que eu acertei. Então são vídeos aqui que eu tenho puxado muito mais para mim os erros e acertos. No vídeo anterior falei dos encerramentos e treta entre sócios e falei apenas da minha visão e principalmente de erros meus. Assim, eu busquei pelo menos, não sei se eu consegui, espero que você comente para eu saber se eu consegui ou não, se eu consegui ser neutro ali e puxar mais essa responsabilidade para mim. Porque, sei lá, não quero contar aqui uma coisa que eu vou falar a minha versão e outra pessoa não vai falar a versão dela e... o objetivo não é isso, o objetivo é contar sobre a minha história, né? Contar sobre... eu falei igual um caipira agora, né? Eu sou um caipira, não sou de Rondônia. É contar sobre a minha história e que você possa, com essa história de sucessos e fracassos, e mais sucessos que fracassos, né? Felizmente, aplicar coisas no seu negócio, tomar decisões, evitar decisões erradas, copiar decisões boas. O objetivo é muito esse. Então esse vídeo aqui ele vai mais com coração, com menos roteiro. Foi um vídeo bem difícil para eu clicar no botãozinho ali. Por ser difícil você falar de coisas que deram errado e coisas que você não quer falar. Então esse é o ponto. Eu vou direto ao ponto agora. A gente começa 2025, como eu falei no vídeo anterior, novembro de 24 a abril de 2025 foi uma fase bem difícil, assim, em todos os aspectos da minha vida, não só profissional, mas focando no que importa aqui, no objetivo que é o profissional. Cara, a gente começa o ano com 19 milhões do ano anterior, né? Dos 42 que a gente faturou era 19, porque eram
5 experts, um era junto, né? Saiu aqui, ficou eu e mais um, eu tinha parado de vender os produtos, então seria menos de 19. Brigas entre sócios. Nos primeiros 75 dias do ano, eu até anotei aqui, primeiros 75 dias do ano, a gente faturou 400 mil, foi nosso quase um trimestre, né? 75 dias. Foi nosso pior resultado desde 2020, assim, janeiro, fevereiro, metade de março. 400k, foi péssimo, porque isso pagava a nossa folha de pagamentos e aluguel do escritório. Então não teve distribuição de lucro nem pro Labore, tá? Não teve isso ali no começo de 2025. No dia 14 de março, eu lembro porque foi uma briga marcante, eu me mudei de volta para Vinhedo final de fevereiro, comecinho de março, última semana de fevereiro. Fiquei 2 semanas brigando com os meus sócios, no caso, estava eu, o Matheus e o Robson, né? Até que depois de 2 semanas, no dia 14 de março, a gente simplesmente olhou um pro outro e falou, cara, pô, vê o que você quer, cada um, tipo, tava todo mundo assim, cara, foda-se, vê o que você quer, ah, não, escolhe você e tal. Colocamos ali os ativos, os passivos da empresa, custos, lucros, experts, clientes, etc. Pô, vamos fazer uma divisão que a gente acha justa aqui, entre nós e Boa. E dia 14 de março acaba a sociedade. Eu fiquei com o nome Power porque eu era o rosto, né? Eu sou o sócio, o único sócio que tinha audiência e produzia conteúdo naquele momento. Eles chegaram a produzir alguns vídeos, mas não foi algo igual eu que fico anos produzindo e todo mundo me associava ali na internet, nos eventos, etc. Para falar da Power era sempre eu num evento, em alguma coisa do tipo. Então, eu fiquei com o nome, mas foi meio que só o nome, né? A gente prospectou novos experts em janeiro, a gente estava nesse momento de encerramento, dia 14 de março a gente tinha algo próximo a 30 funcionários, eram 20 e poucos, e 7 experts, porém quase todos experts iniciantes. E eu não estava vendendo nada meu também, tinha parado. Bom, a gente encerra, o Matheus fica com alguns experts, vai ver o que ele vai fazer da vida, Robson a mesma coisa, e eu a mesma coisa. E aí eu conversei muito, eu alinhei muito com um cara em específico, um cara que eu gosto, tenho um carinho grande por ele, uma admiração, um amigo que eu perdi, um expert, um dos melhores psicólogos que esse país já viu. Não vou falar o nome, não vou expor, por respeito aos acontecimentos dali em diante. Eu gostava muito desse cara e eu confiava tanto no potencial que a gente teria junto, que eu decidi pela primeira vez na minha vida abrir mão da Power. Eu falei, tá bom. Eu não vou ter saco, energia, nem vontade, que é o principal, mais importante, fome, para construir de novo tudo que eu construí. Porque agora eu quero construir outra coisa, eu tenho um outro sonho. Já fiz o que eu tinha que fazer no mercado de agência. E eu tomei a decisão de ir atrás de fazer o que era o meu novo sonho, uma plataforma de pagamentos diferente, muito diferente. Quem está dentro sabe os motivos. E para focar nisso, tanto em questão de tempo, dinheiro, tudo, eu fiz um alinhamento com esse expert, onde a gente vira sócio. Final de 25, quando a gente trouxe ele fazia no máximo 200 mil por mês. Em março, nós fizemos 500 mil com ele, então ele foi tipo assim, melhor que o ano, né, que os últimos 70 dias da Power ele foi melhor no lançamento ali. A gente vendia mentoria para psicólogos, mentoria de marketing para psicólogos, curso para psicólogos. Esse cara tinha um outro sócio num curso, a gente estava organizando isso sem esse outro sócio, que ia ter um percentual do curso, mas não da mentoria, não das outras coisas, da IA, das coisas que a gente estava construindo junto, algumas já estavam sendo vendidas. Eu falei, pô, a gente fez 500k. Em abril a mesma coisa, estava indo para o mesmo rumo, a gente ia fazer 500k de novo em abril, investindo menos de 100. Então eu falei, cara, eu tenho 50% desse negócio, eu vou colocar, pô, mais de 150 conto no bolso só com esse cara, enquanto me sobra tempo para focar em outra coisa, não preciso vender produto meu, não preciso fazer conteúdo, consigo focar na plataforma. Foi muito esse o meu pensamento. E eu foquei só nesse cara.
Foquei só nesse expert. Até que em abril ele morreu. E eu me vi numa situação caótica, onde eu tinha 0 experts na produtora Power. 0 experts. Porque eu só tinha ele. Então, ele morreu. Eu tinha 0 experts. Ele morreu com o carrinho aberto. Um lançamento muito bem sucedido. Uma mentoria na metade. Alguns alunos pediram reembolso. Alguns alunos que já estavam na metade da mentoria, eu assumi a mentoria, porque era uma mentoria que a gente entregava junto. Vendia no perfil dele, com a cara dele, mas era marketing para psicólogos. Então, eu dava a mesma quantidade de aulas que ele por mês ali. Então, eu atuava na mentoria tanto quanto ele, na parte de entrega. Eu assumi as aulas seguintes que ele daria. Então, a mentoria virou uma mentoria minha de marketing para psicólogos, onde ele já tinha entregado uma parte e eu ia entregar outra parte. Coloquei algumas coisas a mais, tipo encontro presencial, call individual, para a galera ficar ok. Alguns alunos continuaram. Alguns alunos, inclusive, depois que a mentoria acabou, agiram de muita má fé, pediram, além de pedir um reembolso, um chargeback, e receber o dinheiro de volta ou uma parte do dinheiro, me processaram. Eu falei, caramba, os caras, psicólogos agindo de má fé a ponto de não só ter recebido o dinheiro de volta, receberam uma parte do dinheiro de volta ou a parte total, alguns que deram chargeback, e me processar ainda, cara. Eu fiquei assim, tipo, caramba, como um ser humano desse pode ser um psicólogo, sabe? Porque é muita má fé o cara receber uma parte do dinheiro de volta, chegar num acordo, ou até a totalidade, alguns, e depois disso ainda processar, alegando que não recebeu, ou que o cara não poderia ensinar alguma coisa porque ele morreu, não sei o quê. E eu não vou entrar muito nesse assunto, mas, tipo, que bizarrice que foi isso. Tipo, caraca, que desgosto. Esses alunos, no caso, deste cara. Eu falei, caramba, era um cara super feliz, super animado. Às vezes ele me mandava um link de Zoom no WhatsApp, falava, entra aí, aconteceu alguma coisa? Não, só pra gente trocar uma ideia, não sei o quê, falar mal dos outros. E aquilo mexeu comigo também. Eu tava... Depois disso eu fiz alguns projetos junto com o Robson, a gente pegou alguns experts para lançar junto, alguns experts grandes e antigos. Com o Matheus eu tava brigado, sem falar ali durante um tempo. E aí esse cara, que já não era mais um expert, um sócio, era praticamente um amigo, morre. E isso mexe contigo, sabe? Eu fiquei tipo, caramba, cara, do nada. Pô, do nada eu tinha 0 experts. Do nada o cara morreu. Do nada eu não sabia o que eu queria fazer naquele ano e a gente estava no final de abril. Eu não demiti ninguém. Falei, cara... E aqui vem uma coisa que eu tenho ensinado na minha mentoria, que é não importa o que você faz, faça conteúdo também. Tenha uma audiência, mesmo que seja 5, 10, 20 mil seguidores. Mesmo que seja 3 Reels e 3 Stories postados na semana. Graças à minha audiência, eu prospectei novos experts. Chamei o Robson para lançar alguns comigo, sem sociedade, né? uma coprodução entre eu e ele. Alguns eu mesmo fui lançar, experts antigos da Power. Peguei alguns experts grandes, com percentual menor. Vendi algumas implementações no mês de maio. Então, prospectei uma galera no meu Instagram que ou era grande e não queria dar percentual, ou era pequeno e não valia a pena pegar percentual. E falei, pô, me paga 60 mil que o time organiza um lançamento pago, uma implementação para vocês de lançamento pago, de alguma coisa nesse sentido. 60, 50 mil, 70 mil, teve uma de 90. Então, graças a eu ter construído uma audiência, eu consegui tanto prospectar rapidamente novos experts, quanto vender algumas implementações. Não vendi curso, mentoria, vendi algumas poucas implementações caras que trouxeram caixa e deram função para o time que tinha acabado de ficar sem função. Então foi muito importante eu ter essa questão da audiência. Vai ter algo bem contraditório que eu vou falar sobre isso no final, que foi talvez um dos meus maiores acertos ao longo da minha trajetória, tem a ver com dinheiro, tá? E a Power só continuou existindo por causa disso, que muita gente ensina o contrário, porém não tô te vendendo, tô falando o que eu fiz e o que eu considero que deu certo e errado.
E, putz, beleza. Beleza, começamos a fazer alguns lançamentos bem sucedidos de outros experts, porém sem um contrato bem amarrado, porque eram experts que já estavam faturando, já estavam bem ali. Estava aproveitando muito a minha audiência, não estava produzindo conteúdo, mas aproveitando minha audiência no direct para prospectar esses experts e nos stories para vender algumas dessas implementações. Não sei o que falar, foi mal aí, coloca no 2x. Que eu anotei aqui, mas tem coisa que também não faz sentido falar que eu anotei aqui. Bom, meu maior acerto, mesmo que contraditório para alguns, foi o que me manteve vivo em 2025. Muitos cursos de negócios, muitas pessoas, empresários, inclusive com mais resultados que eu financeiros, falam sobre a importância de ter caixa na empresa, de algumas coisas nesse sentido. E o que fez a Power se manter de pé foi ela não ter caixa. A gente nunca teve uma política clara, então a gente sempre teve uma política muito bagunçada na Power de, pô, tem uma grana legal em caixa, um dos sócios quer sacar e a gente saca. Desde 2020 foi assim, isso nunca mudou, nenhum sócio nunca quis mudar isso. Então a gente sempre distribuiu muito dinheiro e trabalhou com caixa para 1, 2 meses, 3 meses, tipo, a gente nunca teve um caixa robusto assim. Até porque a gente saía um expert, vamos atrás de outro, vamos fazer isso. Nunca foi uma necessidade nossa, assim, sabe? A gente sempre soube fazer dinheiro e fazer rápido. E depois de alguns erros na minha vida pessoal financeira, fazer alguns investimentos pessoais errados, né, em imóvel, barbearia, loja de suplemento, etc., eu guardei um dinheiro e construí um determinado patrimônio relevante para mim, para minha idade, para o meu contexto. Então, pô, já era junho, meio do ano, mês 6 de 2025, eu estava destruído por dentro. Eu não tinha aquela vontade de lançar e fazer grana igual eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás. Então eu estava destruído por dentro. Eu poderia demitir as pessoas, poderia fechar ali a Power durante um tempo e ficar pensando ou ficar focado na plataforma durante esse tempo também. Porque em junho eu percebi que eu estava destruído por dentro porque eu tinha destruído a minha empresa. Eu destruí a minha empresa, eu tinha 0 experts. Além de 0 experts, eu não era mais um expert, eu não tinha uma mentoria vendendo, um curso sendo lançado, eu não tinha um faturamento, tipo, eu estou investindo em tráfego no meu perfil e volta, eu faço tal campanha e tal. Não, eu tinha virado 0. Então o faturamento era algumas implementações vendidas, alguns experts que a gente puxou para lançar, que daqui a pouco não iam estar mais ali, que já vieram com faturamento um pouco mais relevante, ou sei lá. Porém, mesmo que o CNPJ tivesse ali devastado, meu CPF estava bem financeiramente. Tem essa casa de 800 metros que eu comprei, 2 carros bons, um quitado, outro financiado, um escritório próprio, uma clínica cara no Rio de Janeiro, um bom dinheiro guardado. Então, eu tinha uma vida boa ali naquele momento, um ano atrás, 12, 9 meses atrás, em 2025, meio do ano ali. Eu tinha uma vida boa, eu poderia ficar alguns anos sem trabalhar com o dinheiro que eu tinha, ou até se eu quisesse vender algum bem ali. Tinha uma outra casa que eu tinha construído, ainda não tinha sido vendida lá no Paraná com meu tio. Então eu estava bem financeiramente. Conversei com várias pessoas, algumas pessoas falaram, cara, com o que você já tem aqui na tua pessoa física, pô, fecha isso, tira um tempo para pensar, muita coisa aconteceu, foca na plataforma, pô, abre uma mentoria tua e fica só com a mentoria ali, 2 pessoas e meio que pouco custo, muito lucro, né? Mais o one person business, porém 3 person business, né? 3 people business. Bom, e eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente, assim, eu decidi fazer alguns aportes ali na Power, coloquei algum dinheiro meu na Power, não porque ela estava precisando, mas porque eu estava precisando. Eu não precisaria ter colocado esse dinheiro se eu tivesse prospectado mais experts para lançar, mas eu não conseguia.
Não conseguia, eu precisava de um tempo quieto, isolado, sabe? Tava meio deprê de ter destruído muita coisa, de ter desconstruído muita coisa, né? Não destruído, ter tipo, perdido o expert, encerrado, não sei o quê. Falando, caramba, eu tenho 0 experts, caramba, meu faturamento tá baixo esse mês, e eu não tô prospectando, não fazendo algo a respeito. Então fiz alguns aportes ali. Falei, vou fazer alguns aportes aqui enquanto eu decido o que eu faço. Né? Por ter algumas pessoas no time que eu não queria perder, por estar ali com a empresa e tal. Até que... Cara, por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz alguns aportes ali? Pra mim, o ponto nunca foi... Ó, venda caindo aqui na notificação. Pra mim, o ponto nunca foi, tipo, vou ostentar. Né? Eu tô aqui pra ostentar, tal. Poderia ostentar, inclusive, muito mais do que eu ostento. Né? Porra, acho que quase ninguém sabe que carro eu tenho. Tipo, comprei uma casa de X valor. Enfim, não é o tipo de coisa que eu gostaria de ver, não é o tipo de coisa que eu gosto de produzir pra internet. Então nunca foi sobre vir aqui e ostentar. O ponto é, né, o sonho sempre foi construir algo muito grande. Era o que eu queria em 2019, sabe? Era isso. E aí eu dei a minha vida de 2018 até o final de 2024, até o começo de 2025, para isso. Então foram anos de construção de algo muito grande, de finais de semana, de fazer todo dia ser uma segunda-feira até que eu ficasse milionário, depois multimilionário, depois com a maior agência do Brasil, com grandes feitos. E... Caramba, eu construí algo muito grande. Eu entrei no Hotmart Galaxy com 21 anos de idade, a galera mais nova tinha 31 anos de idade lá, e eu entrei lá sem vender curso meu, que para mim é um mérito grande, algo que eu queria fazer, poder falar, eu entrei aqui fazendo marketing e não ensinando marketing. Nada contra, mas porra, eu queria isso e eu fui atrás de fazer isso, para poder falar isso mesmo, para poder esfregar na cara da minha tia, do fulano, de não sei quem, do guru, porra, essa mistura de raiva de quem não acreditava e de querer passar outras pessoas ali que estavam faturando e eu queria passar eles. Palestrei 4 vezes no evento da Hotmart, no segundo maior palco para 2.000 pessoas, abri o evento da QIFI para 3.500 pessoas, palestrei lá, fiz eventos meus para 600 pessoas, para 300 pessoas, diversos eventos meus. Caramba, fui top agência, então tudo isso existe, tudo isso aconteceu. Eu construí a maior agência em número de experts, branding, barulho do mercado. Ninguém vai fazer o que eu fiz. Eu acredito que... Não falei muitos dos diferenciais, mesmo falando alguns no vídeo de 2020 e 2021. A Power nunca foi só uma agência, sempre foi um ecossistema maior que isso. Não é muito replicável, principalmente agora com tráfego mais caro também. E... Caramba, cara, eu fiquei rico em 2020. Eu gasto pouco dinheiro comigo. Eu gasto pouquíssimo dinheiro comigo. Eu fiquei rico em 2020, de ter 1 milhão na conta em 2020, aí comprar um imóvel e tinha um carro que eu vendi também ali. E, pô, tinha 1 milhão na conta, tinha um carro de 70 mil, que era um Yaris na época. Então, assim, nunca foi pra ostentar ou pra ter dinheiro e tal. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Mas tem aquela vontade de fazer algo grande. Falar, pô, eu construí algo grande. Eu sou sócio, sou parte de algo grande. E a gente mudou o mercado, a gente fez barulho no mercado, a gente fez uma coisa diferente. Não é que a gente é melhor, pior que fulano, a gente fez algo diferente. E eu continuei, mesmo depois de 2020, em 21, em 22, em 23, mesmo já com dinheiro. Então, não era esse o ponto. Assim como em 2025 o ponto não era, pô, e aí, eu fecho a Power e vou fazer outra coisa, porque eu quero fazer outra coisa, não fecho, porque eu tenho um apego, sei lá, porque dá dinheiro, sei lá. E isso é uma coisa perigosa, esse conforto, porque em 2019 eu não tinha opção, eu tinha que fazer dinheiro, em 2020 eu não tinha opção, eu tinha que fazer o dinheiro que eu fiz em 2020. Em 2025 eu tinha opção. Eu podia ficar um pouco sem trabalhar. Sabe, é muito mais fácil, cara. E não me leva a mal, não, mas é muito mais fácil você ser um pobre fudido igual eu era em 2019 e você acordar, ir lá e dar o sangue 12 horas por dia do que você ter uma grana, ter um patrimônio, ter casa, carro, ter bens, etc. Ter uma grana boa, assim, guardada e falar, tá, eu vou acordar e vou lá trabalhar 12 horas. É mais fácil não ter e ir atrás de fazer do que você ter e falar, não, vou fazer de novo, vou fazer não sei o que e tal. Então foi uma coisa que eu passei ali.
em 2025. E eu realmente pensei muito, assim. Foi um ano de isolamento onde eu pensei. Teve uns meses que eu não queria falar nada com ninguém, não queria ir em evento, eu não queria fazer conteúdo, aí eu não fazia conteúdo. Eu realmente pensei. E pensei muito, pensei mais do que eu deveria, talvez. Pensei mais do que eu deveria. Às vezes eu pensava em reconstruir a Power, voltar a ter os 27 experts, faturar mais de 40 milhões por ano, igual foi em 2022, 2023 e 2024. Mas isso demoraria alguns anos e eu não estava disposto, não estava com vontade de verdade, vontade mesmo de verdade, assim. Tipo, eu quero, tá, deixa eu montar a rotina, o plano para isso que eu quero, tá, então eu não quero mais. E eu tinha um sonho maior, que eu vinha aguardando há bastante tempo, que era, ao mesmo tempo que eu estava indeciso e triste em relação à Power, eu estava, caramba, mas eu não posso ficar assim, porque eu tenho que construir a maior, a mais diferente plataforma de vender produto, hospedar produto digital do Brasil, que é a Berry Pagamentos. Uma plataforma que você vai ganhar muito mais dinheiro por estar usando ela, porque a gente vai ter uma taxa muito baixa e justa e a gente vai te dar não apenas prêmios, não apenas reconhecimento, palestra num evento nosso, uma placa, um boné legal que a gente tem, mas direção. Direção da única pessoa, da única empresa que lançou mais de 100 experts ao longo dos últimos 8 anos, que entende pra caramba de estratégia, que agora em 2026 está fazendo uma grana com webinários. Então a gente vai te dar direção, grupos de faturamento na Berry, mentoria gratuita para alguns clientes, mastermind para outros, eventos para outros, um acompanhamento de fato de, cara, você não tem que gastar X valor em mentoria e mastermind nosso. Você tem de graça por ter determinado faturamento e relevância dentro da plataforma. Então a gente vem muito com uma ideia de colocar mais dinheiro no teu bolso, com uma taxa mais baixa, colocar mais lucro no teu bolso com uma taxa mais baixa, colocar mais faturamento no teu bolso com compartilhamento de estratégia, de mastermind, de grupo, de call, de realmente a gente ser um parceiro e usar a plataforma de pagamentos, o checkout, a área de membros, o aplicativo, como uma desculpa para a gente estar junto, quando na verdade a gente é muito mais uma aceleradora que vai estar ali te ajudando a crescer o teu negócio para virar um expert, uma agência, um coprodutor que sai de 500 mil ano para 5 milhões ano, sai de 1 milhão ano para 5, 10, 15 milhões ano, igual a gente já fez com vários negócios, inclusive com o nosso próprio negócio, com vários experts, inclusive comigo mesmo como expert. Então a Berry traz muito mais essa ideia que ninguém traz hoje, até porque ninguém poderia trazer do modo como a gente traz, de eu vou te ajudar a ganhar muito mais dinheiro e eu não vou te cobrar por isso. Vem cá, usa a plataforma e vamos junto. Eu tinha essa ideia muito lúcida, muito clara na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso acelerar isso aqui. E aí a gente começou ali no meio do ano o desenvolvimento de tudo isso. Montei um outro time para desenvolver as funcionalidades. Começamos a usar a Berry nos nossos experts, na Power. No final daquele ano, em dezembro, eu reabri a minha mentoria. Eu vou voltar a vender a minha mentoria também e usar isso dentro da Berry. Então a gente começou a montar de fato a plataforma, a aceleradora que viria a ser ali a Berry. E nem lembro onde eu estava aqui. Cara, então metade do meu dia ali no meio de 2025 era eu repensando o que fazer com a Power e metade do meu dia era eu planejando e executando coisas em relação à Berry, fazendo reuniões burocráticas, reuniões de burocracia, reuniões de tecnologia, realmente construindo ali, investindo ali. E criando toda essa proposta de valor, de qual o mínimo de taxa que a gente consegue oferecer, qual a experiência que a gente consegue oferecer em relação a trazer mais conhecimento, mais faturamento para a galera, seja numa ferramenta, seja num checkout melhor, seja num evento presencial, seja num grupo de mastermind gratuito. Caramba, né? E 2026 mudou muito. A gente está na Power fazendo... Pô, janeiro a gente faturou R$1 milhão agora em janeiro na Power. Postei isso no perfil secreto. É de graça, perfil secreto do MEC, só pedir para seguir lá. É um perfil onde eu exponho um pouco mais as coisas. Só com serviços. Faturamos esse 1 milhão lá sem eu vender mentoria minha,
sem considerar a coprodução dos nossos experts, lançamentos, isso só com serviço, tá? Então, uma coisa, eu vou fazer outro vídeo sobre isso, né, o vídeo de 2026. Mas falando sobre 2025, pra você ter uma noção, abrindo números com você aqui, talvez você pensou que eu ganhava mais que isso, tudo mais, por ver os milhões, o que a galera ganha mais que isso. Mas, cara, 2022 a gente faturou 45 milhões, 2023 64, 2024 42. Nestes 3 anos, nossa margem de lucro, nosso lucro foi muito parecido, né? Mesmo que em 2023 a gente tenha faturado 20 milhões a mais que no ano anterior e no ano seguinte, a gente lucrou um percentual menor, que veio para o meu bolso, somando Prolabore e distribuição de lucro, em 2022, 2023, 2024, tá? A média desses anos foi a mesma. Eu ganhava num mês ruim, ou num trimestre ruim, tá? 300 mil por mês. E num mês ou trimestre bom, 400 mil por mês. Então, durante 3 anos, a minha média de lucro no meu bolso era de 300 a 400 mil por mês. Eu ganhava bem, tá? Não era 1, 2 milhões por mês, não é tipo, oh, faturamos pra caramba, lucramos bem. Só, cara, quando você lucra, não é que vem pro seu bolso, né? Você reinveste uma parte, você guarda uma parte mesmo que pequena, a gente guardava pouco, mas você investia bem. Então, o que veio pro meu bolso mesmo, pô, faturamos ali, se somar só esses 3 anos, 22, 23, 24, dá mais de 140, mais de 150 milhões em 3 anos de faturamento. Só que aí você pega o lucro de 30% a 40%, divide uma parte com expert, aí, né, reinveste uma parte, tal, não sei o quê. E eu tinha sócios, às vezes um, às vezes mais, às vezes não sei o quê, tal, pá. Então, o que veio para o meu bolso de fato, que eu via no balanço todo final de ano, era uma oscilação de 300 a 400 mil por mês de lucro líquido. Em 2025, esse número baixou. Em 2025, mesmo com esses perrengues e tudo mais, e eu não dando o meu máximo, porque eu estava tanto abrindo uma segunda empresa que me ocupou ali, quanto repensando o que eu ia fazer da minha vida nos próximos anos, por incrível que pareça, deixa eu pegar primeiro a analogia do faturamento, tá? De 24 para 25 eu faturei 4, 5 vezes menos. De 23 para 25 eu faturei 8 vezes menos. Só que o meu lucro foi 2 vezes menos. Eu lucrei em 2025 de 150 a 200 mil mês com a Power, sem estar vendendo um produto meu, por exemplo. Cara, isso pra mim foi um choque de realidade. E foi um choque por quê? Porque eu falei, caramba, faturei muito menos, porém lucrei apenas metade do que eu lucrava. Por não ter sócio, por estar com 100% do negócio, por estar com um time enxuto. Hoje, 17 de março de 2026, nós temos 35 funcionários na Power. A Barry é a parte, é outra coisa. 35, então um time mais enxuto, um time que usa mais IA, um time que para fazer o tanto de campanha que a gente faz, precisaria ter bem mais gente, já teve bem mais gente. E falando de faturamento, eu até anotei aqui, cadê? Eu peguei por produto aqui, somei o faturamento tudo. Em 2025, a gente faturou 8 milhões. 8 milhões e 200 mil. 8 milhões de faturamento. Foi 1 milhão de reais nos primeiros 4 meses. Primeiros 75 dias caótico. Depois, com o expert que morreu, a gente fez bastante grana antes dele morrer ali, né, em meio de março e abril. Então a gente faturou 1 milhão nos primeiros 4 meses, 2 milhões e meio nos outros 4 meses e 4 milhões e meio nos últimos 4 meses ali do ano. Então teve uma escala rápida devido a gente ter trazido mais experts ali, falando de faturamento, né? Lucro é o que falei. Lucro é o que eu falei, 150 a 200 ali pra mim, porque tinha expert que eu tinha um percentual maior por ser um expert menor, tinha um expert que eu já peguei grande, então eu tinha um percentual menor dele, né? E era isso. E, cara, olha que idiotice, porque eu fiquei com vergonha em dezembro, em janeiro, eu não queria nem ver o relatório com o financeiro. Eu demorei para pedir o relatório pela primeira vez, porque não quero nem ver, eu sei que eu faturei fazendo uma conta de padaria, faturei no mínimo 7, no máximo 10, não quero nem ver, né? Aí depois vi que era 8.200. Eu não quero nem ver porque eu sei que foi muito menos que 2024, muito menos que 2023. Só que de lucro não foi tão menos. E mesmo que tenha sido menos faturamento e menos lucro, caramba, como eu com 24 anos, com a empresa que eu fundei do zero, que eu tava ali passando por um momento ruim porque tive briga entre sócios, mudamos o modelo de negócio,
Fui focar em um expert só e o cara morreu, aconteceu a única coisa que eu jurava que não aconteceria. Ele me largou do único jeito que eu não pensei que ele poderia largar. Eu falei, cara, por que eu tô com vergonha de estar fazendo esse dinheiro, de estar morando nessa casa maravilhosa, eu tô um ano morando nessa casa aqui, de estar com o meu carro maravilhoso ali, quitado, porra, top. Caramba, por que eu tô com vergonha disso, cara? Ah, porque fulano faturou 20 milhões em 2024, faturou 30, 40 em 2025. E eu fiz um caminho meio inverso, né? Vim de uma crescente, 5 milhões em um ano, 2020, aí 22 milhões, aí 45, aí 64, aí 42, aí 8. Caramba, que vergonha, não vou falar disso. Será que eu quebrei? Né? Pô, fui para 8. E eu considero que a empresa quebrou. Falei, caramba, foi para 8. Só que nos primeiros meses ali, né, em abril, em maio, junho, o que estão me ligando, pô? Portaria me ligando aqui agora, não quero... Será que vai sair o áudio aqui? Não precisa me ligar agora, deixa eu abrir o WhatsApp. Eu falei, cara, mano, não tem que ter vergonha disso. Não preciso ter vergonha disso, porque é um faturamento muito relevante, 8 milhões em um ano, ainda mais com as coisas que aconteceram, e ainda mais por eu estar fundando uma outra empresa, e pelo tanto que eu lucrei, pelo que eu fiz, pelo contexto como um todo, não sei lá o que estão ligando aqui, vou fechar o WhatsApp, não pedi iFood, não pedi nada, pelo contexto ali como um todo, tá? Se tiver sem áudio, eu regravo essa parte aqui que me ligaram. Cara, eu não tenho que ter vergonha, eu tenho mais é que falar mesmo, porque quantas pessoas não vêm há 3, 4 anos faturando menos e não falam por vergonha, porque é um mercado de muito ego, de muito faturamento. Eu tenho que falar, porra, se eu quero ser um cara que fala o que deu certo, fala o que deu errado, que não tem ego, quem foi já em evento presencial meu sabe, irmão, eu entrego a porra toda, eu abro a porra toda, eu falo, para de gravar que agora eu vou falar a verdade sobre o mercado. Ó, isso aqui não é assim, isso aqui é assim, isso aqui que fulano faz não funciona, funcionava 3 anos atrás. Eu meto louco, porra. E aí eu vou me esconder porque alguém vai ver esse vídeo, algum concorrente ou alguém que não gosta de mim, e muitos têm bons motivos para não gostar de mim, principalmente quando eu fazia lançamentos maiores ali onde eu falava, pô, eu sou um dos únicos que tá te vendendo um curso, uma mentoria de marketing, só que tá fazendo mais dinheiro fazendo do que ensinando. Fulano fez dinheiro com isso ou com aquilo 3 anos atrás e hoje vive de ensinar, não de fazer. Então, essas falas minhas já deixaram muita gente bolada. Bolada mesmo, tá? Bolada. De eu abrir evento presencial da Power, final de 2024, por exemplo, e falar, ó, eu tô aqui para te ensinar, eu tô aqui para te mostrar o que eu já fiz, o que eu continuo fazendo e o que eu pretendo continuar fazendo. E não para te ensinar uma coisa que eu tô fingindo que eu faço, mas que eu fiz 3 anos atrás. Eu tô aqui com bons palestrantes, alguns deles não são conhecidos, não têm audiência, e foram escolhidos porque são bons e vão ser melhor para você. E não porque tem uma audiência e vai vender mais ingresso para mim. Então eu sempre tive uma pegada um pouco agressiva assim. E eu tenho certeza que tem pessoas que vão ver esse vídeo, que tem 45 minutos e que é um dos últimos vídeos dessa série, e vão falar, pô, quebrou, pô, faturou só 8 milhões, pô, não sei o quê, pô, brigou com o sócio. E mesmo que aqui eu esteja expondo muito do que aconteceu da minha versão, né, dos fatos ali, sem estar expondo algumas coisas que envolvem outras pessoas, a pessoa vai fazer um vídeo de 1 minuto falando, de 30 segundos, de 1 minuto e meio, e porra, que se foda, que faça o vídeo. Quem quiser de fato entender o que aconteceu vai estar aqui, vai estar assistindo esses 8 vídeos que eu estou fazendo. Esse é o penúltimo vídeo, porque é o de 2025, depois eu vou fazer o de 2026, mostrando o que a gente já fez de diferente nesse primeiro trimestre e como, né, para onde estamos indo agora. Cara, não tem que ter vergonha. É isso. Entendeu? Beleza, teve um ano ali que a empresa faturou menos, lucrou um pouco menos, por vários motivos, a empresa se dividiu, um expert morreu, o outro saiu, eu encerrei sociedade, agora eu estou com 2 negócios aqui ao mesmo tempo. Tem a produtora Power, que continua fazendo coprodução, e tem a Berry, que é uma plataforma de pagamentos, uma aceleradora, não só uma plataforma, né? A gente acelera as pessoas que vão vender ali com a gente, e pronto. Então, é isso. Agora, no final, 44 minutos de vídeo, eu nem sei porque foi tão difícil começar a gravar esse vídeo. Dá até um alívio e falar, pô, falei tudo e não teve algo extremamente ruim na minha visão de ter exposto ou falado aqui. Então, foi bom. Agora, em abril, mês que vem, né, hoje é dia 7 de março, em abril, vou fazer o primeiro evento gratuito
da Barry para alguns clientes, para algumas pessoas. Vão ficar 2 dias abrindo um monte de coisa sobre o nosso negócio, sobre outros negócios, sobre coisas que eu não poderia falar aqui, mas posso falar no evento. Um evento gratuito para acelerar a galera que está usando a Barry, para criar networking, criar ali acessos, criar possíveis parcerias entre as pessoas. Eu vou trazer uns palestrantes legais, uma galera, inclusive um ex-sócio meu vai palestrar sobre um negócio muito legal que ele construiu nesse tempo sem mim. A gente fez as pazes ali depois, todo mundo. Por que eu estava falando que eu vou fazer o evento gratuito agora? Isso eu vou continuar no vídeo de 2026. Mas anotei aqui, erro e acerto principal de 2025. Erro, não ter confiado mais em mim, ter focado em um único expert, que é uma coisa que eu sempre falei em mentoria minha, evento. Não, foque em um único expert. Se ele sair, se acontecer alguma coisa, você tá ferrado. Eu fui lá e cometi o erro que eu falei durante anos para ninguém cometer, e aí cometi esse erro, né? Foquei em um único expert. Ter demorado para encerrar uma sociedade da qual eu achava que não querer estar ali não era motivo suficiente para não estar ali, né? Para poder sair, para poder encerrar. E o não ter confiado em mim é muito sobre ter demorado para fazer o que eu queria fazer. Se eu queria construir um outro negócio, se eu queria encarar a Power como algo que me dá dinheiro para os nossos experts, porém não ir atrás de um monte de expert, sim construir a Barry, por que não fazer isso? Por que ficar adiando isso? Tô me ligando de novo, cara. Para de me ligar, velho. Tô ligando pro morador errado. Vou receber o iFood do vizinho. Bom, aí eu me perco, que eu desligo a ligação. Então, esse foi o erro, tá? Não ter levado a sério o que eu queria fazer por um momento ali, por um ano. E o acerto foi essa questão de deixar o CNPJ com pouco caixa e o CPF com muito caixa. Porque eu só pude reerguer a empresa, eu só pude ter a tranquilidade de, enquanto eu reergui a empresa, abrir uma outra empresa e continuar vivendo bem, por ter dinheiro guardado, por ter patrimônio, por ter sacado e guardado bem esse dinheiro. Então eu não estou te vendendo isso, não estou falando para você fazer isso na sua empresa, só estou falando como eu faço, como a gente fazia e que isso foi bom, né? Não estou tô te vendendo essa ideia, cara, eu tô falando o que eu fazia, o que eu fiz e o que eu continuo fazendo, tá? E um outro acerto, mesmo que tenha demorado, foi ter chegado ali no dia 14 de março, né, entre sócios e falado, galera, vamos dividir as coisas, eu quero fazer uma outra coisa, vocês querem fazer uma outra coisa, e boa. Então, essa é a verdade, esse é o faturamento, esse é o lucro, esses são os nossos fatos aí sobre o ano de 2025. Estou muito tranquilo de ter falado isso. Agora eu sei que mês que vem eu vou poder fazer um evento melhor ainda, porque eu vou poder continuar sobre isso neste evento. E amanhã, né, eu vou gravar hoje à noite ainda, amanhã eu posto vídeo sobre 2026, um pouco sobre o que a gente tem feito, tanto de coprodução, quanto na Barry, quanto de serviços com inteligência artificial. Esse vídeo ficou bem longo, né? 48 minutos. Mas eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, você coloca no 2x, né? Eu falo para colocar no 2x no final, né? E tamo junto. Espero que tenha servido de alguma forma e se você puder escrever aqui nos comentários o que você gostou desse vídeo, ideias de novos vídeos. Gostei de produzir essa porrada de vídeo. Gostaria de falar mais assuntos, né? Não sei do que falar, então fala aí o que você gostaria que eu falasse, que eu mostrasse em próximos vídeos, o que você gostou desse vídeo, o que você gostaria que eu me aprofundasse mais desse vídeo, que eu posso estar fazendo outro, e bora pra cima. Tamo junto, aproveita. O mercado digital mudou a minha vida, é um mercado que pode mudar a sua vida, é um mercado que tem muita gente há muito tempo falando, tá acabando, tá não sei o quê, metendo um apocalipse louco, e não é bem assim. Mesmo num ano ruim, num ano onde eu não estava 100% focado naquilo que eu estava antes, que era coprodução, eu ainda assim faturei com a Power 8 milhões, ganhei muita grana, poderia ter feito mais. Quem está começando consegue fazer muita grana, não vejo outro caminho para ficar rico de um modo relativamente rápido, comparando com o mercado tradicional, offline, quanto você vir para online, seja sendo um expert, seja sendo um coprodutor, seja vendendo serviços com IA, que é uma coisa que eu tô adorando fazer e recomendo muito que qualquer pessoa faça. Então, é isso, galera. Tamo junto, bora pra cima. E eu vou ler todos os comentários aqui e eu mesmo responder, beleza? Até!